O texto básico que eu vou trabalhar é o Provérbios 3:5. Quem puder abrir. E no decorrer da palavra a gente vai mencionando outros textos de referência para que a gente fique bem fundamentado naquilo que o Senhor quer fazer nessa noite. Amém? Quem achou, diga amém. Aleluia. E assim diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Glória a Deus, né? O Senhor tem me pegado com isso. O Senhor tem me levado a buscar, não do meu entendimento, mas o entendimento de Deus na minha vida, né? E eu tenho, nesse ano, né, que foi derramado aqui na nossa igreja, que é o ano do Espírito Santo, eu tenho vivido e tenho visto o entendimento do Senhor sobre a minha vida e a vida da minha família, né? E eu creio que esse ano não é um ano que foi colocado só da boca para fora do nosso pastor, mas foi o Senhor que queria colocar para a vida da igreja. Amém? E o tema da nossa palavra é: não dependa do seu próprio entendimento. Glória a Deus. E eu fiquei questionando: meu Deus, não depender do meu próprio entendimento. O que o Senhor quer com isso, Senhor? O que o Senhor tem com isso? E o Senhor tem me levado a várias palavras que tem sido fantástico porque a palavra primeiro ela vem para a gente, né? Para depois descer para a igreja, né? E o Senhor tem me levado a esse entendimento. E no livro de Oséias 4:6 diz assim: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Oséias 4:6. Uma vez que vocês rejeitaram conhecimento, eu também os rejeito como os meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Nossa, que tremendo. E eu fiquei remoendo, e o Senhor começou a falar comigo, o Senhor durante essa semana, né? Essa palavra veio assim, num ápice, digamos assim, dessa semana, que tocou, né? Eu não estava esperando, mas o Senhor, Ele não é homem para que chegue atrasado, né? Ele tem a hora certa. Então eu creio que Ele trouxe essa palavra na hora certa para a minha vida e para a sua vida. Amém? Deus, Ele conhece todas as coisas. A palavra diz que nós não se apegarmos ao nosso próprio entendimento, porque a Bíblia diz que Ele conhece todas as coisas, né? Então, se Ele conhece todas as coisas, a gente tem que depender literalmente dEle. E o texto de 1 João 3:20, diz assim: sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus que o nosso coração, porque conhece todas as coisas. Meu Deus, maior é Deus do que o meu coração, porque o coração do homem é enganoso. O coração do homem leva a gente a errar, leva a gente a cair, leva a gente a desistir, leva a gente a ter dúvida, leva a gente a não querer buscar mais do Senhor, porque o coração do homem é enganoso. Deus, em um mero e eterno ato, Ele conhece a si mesmo e todas as coisas reais, possíveis e imagináveis aos nossos olhos. Ele conhece tudo. Ele conhece o seu andar, Ele conhece o seu caminhar, Ele conhece o seu pensar, Ele conhece o seu falar, Ele conhece o seu agir. O Senhor, Ele conhece tudo. Às vezes eu ficava imaginando querer uma coisa, pedir uma coisa, mas o Senhor me trazia outra coisa. E eu ficava me questionando. Mas o Senhor disse: eu conheço todas as coisas. Porque se for depender do seu coração, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então a gente tem que depender totalmente de quem? De Deus. Dependente do Espírito da verdade que está sobre nossa vida, sobre a minha, sobre a sua vida. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Mas sabendo que Ele sabe todas as coisas, né? Então a gente fica às vezes a gente fica agindo. A gente sabe que Deus sabe todas as coisas
e ainda ficamos agindo com os nossos próprios entendimentos, com os nossos próprios erros. E eu vou deixar uma pergunta para você nessa noite. Por que você ainda fica agindo da forma que o seu coração está querendo? Porque se você sabe que Deus sabe todas as coisas, e por que você ainda fica insistindo? Amém? Então vamos refletir nessa pergunta para que o Senhor possa estar remoendo, assim que Ele fez comigo, Ele vai fazer com você também. E Ele conhece todas as coisas que existe e tudo que acontece. Não há criaturas encobertas à face de Deus, né? Então Ele diz que Ele conhece todas as coisas que existem e as possíveis que pode acontecer, porque Ele é soberano, Ele é Deus, Ele é o Criador, né? Não sei se vocês estão acompanhando no WhatsApp da igreja, que o pastor tem lançado. Primeiro dia o Senhor fez o quê? Nossa, só eu que estou... Fez os céus e a terra, né? Então ele que criou todas as coisas. Então Ele vai, cada dia após dias, Ele foi criando algo, Ele foi levantando algo, né? Então, e ainda a gente fica relutando com Ele para querer fazer da nossa própria vontade, da vontade da carne, né? Da vontade do meu colega que nos influi, né? Nós temos que ser totalmente influenciáveis pelo Espírito Santo. É isso que nós precisamos ser. Que Ele seja influência na nossa vida. Que nós não podemos depender de pessoas, de dinheiro, de algo, de valores, de bens. Nós temos que ser dependentes dEle, porque Ele criou, Ele fez todas as coisas. E o texto de Hebreus 4:13 fala que todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele que devemos prestar contas. Ele não diz algumas coisas. Ele diz o quê? Todas as coisas. Repita comigo. Todas as coisas. Então todas as coisas estão descobertas aos olhos de Deus. Às vezes a gente está querendo esconder algo na nossa vida. Às vezes você está querendo esconder algo na sua vida. Mas o Senhor diz que todas as coisas estão descobertas aos olhos de Deus. Amém? Então nós podemos nessa noite começar a refletir que o Senhor Ele é soberano, que nós temos que ser totalmente dependentes dEle. Assim como eu tenho buscado esse entendimento no Senhor, eu creio que você nessa noite você vai buscar também, você vai entender, porque nós somos falhos, né? Se nós formos depender totalmente da gente, não sei, eu acho que nós estaríamos nem aqui, né? Mas nós colocamos nossa dependência no Senhor. Então busque essa dependência no Senhor nessa noite, porque Ele vai entregar algo na sua mão. Ele vai entregar algo precioso na sua mão, porque Ele quer fazer. Agora só depende de mim e de você. Então quando eu e minha esposa a gente entendemos isso, nós entendemos de orar junto, nós entendemos de estudar a palavra juntos, nós entendemos em caminhar junto, nós entendemos de viver unidade, não em dois pensamentos, numa casa, mas andar unidade. O Senhor tem lançado sobre a nossa vida essa dependência dEle, né? Porque foi o Senhor que lhe escolheu, não foi você que escolheu a Deus. O Senhor te escolheu. Então se o Senhor te escolheu, meu amado, seja totalmente dependente dEle. Amém? Glória a Deus. Então se você sabe que o Senhor tem o poder, o Senhor tem a glória, o Senhor tem a majestade, e por que você ainda fica escondendo as coisas dEle? Né? Por quê? Então, por quê? Eu deixo essa pergunta, essa reflexão na sua vida nessa noite. Se você sabe isso ainda, e por que você ainda tem ido por caminhos que não agradam ao Senhor? Você tem ido a lugares que não agradam ao Senhor. Você tem ouvido coisas que não agradam ao Senhor. Você tem falado coisas que não agradam ao Senhor. O Senhor quer que você ouça a voz dEle. O Senhor quer que você fale a palavra dEle. O Senhor quer que você pense a verdade que é Ele. E o Senhor quer que você viva o que Ele tem para você. E o que Ele tem para você nessa noite, meu amado, é grandes coisas. Grandes. Você nem imagina. Amém? Em Mateus 11:21, fala que
Ele também conhece todos os eventos possíveis que não acontecem de fato, e os eventos que teriam acontecido, se algum de fato da história tivesse ocorrido de um modo diferente. Então eu estou trazendo esses versículos para você ter um entendimento que o Senhor, o que o Senhor é sobre a sua vida, o que o Senhor é sobre a sua casa, porque a Bíblia fala que Ele sabe de todas as coisas possíveis que Ele ia fazer ainda, e as que Ele fez também. Então nessa noite que você venha ter esse entendimento, né, que você venha abrir a sua mente, você venha abrir os seus ouvidos para receber algo novo do Senhor, para você receber o entendimento do Senhor, para você buscar aquele que é digno de honra, de glória e de louvor, para você viver a sua palavra, você viver os ensinamentos dEle, porque eu sei que isso é algo que o Senhor quer sobre nós, né? Eu tenho aprendido isso, viver na dependência do Senhor, né? Eu tenho colocado minhas ansiedades na presença do Senhor. Eu tenho colocado as minhas dificuldades, as minhas limitações, né? Os meus erros, os meus próprios agir na presença do Senhor. Porque se eu for, como eu costumo falar, que nosso relacionamento com o Senhor é feito Wi-Fi, né? A gente tem que estar conectado o tempo todo, né? Quando a gente está com o celular, que tem internet, né? Quando sem serviço assim, cai logo um desespero. E agora? E o que é que eu vou fazer? E o e-mail que eu vou passar? E começa a bater o desespero. E a gente começa a andar e fazer coisas que não estava nos nossos planos, né? Mesma coisa é com o Senhor. Se nós desconectarmos um pouquinho da presença dEle, se a luz do Wi-Fi do céu desligar um minuto que seja, eu creio que nós vamos deixar a conexão do Pai e nós só vamos estar levando e agindo de uma forma que não agrada ao Senhor. Então eu tenho, no meu tempo lá fora, eu tenho tentado viver conectado com o Senhor, porque se eu sei, eu me conheço, porque se eu desconectar um pouco, eu não vou fazer a vontade do Pai. Eu não vou amar o meu irmão. Eu não vou ajudar o meu irmão. Eu não vou cuidar da minha casa. Eu não vou cuidar da minha família. Eu não vou ser um bom profissional no trabalho. Então isso é uma prioridade. A prioridade que eu tenho é deixar a minha conta paga com o céu. Porque a nossa paga aqui na terra é a oração, é a leitura da palavra. Então se eu deixo pago o meu Wi-Fi, o Senhor não vai cortar, né? O Senhor não vai cortar a minha internet. E o Senhor tem feito maravilhas, porque Ele não tem cortado a internet espiritual da minha vida e da minha família. Porque eu tenho vivido, eu tenho andado com a paga dEle, que é a oração, que é a leitura da palavra. Então isso nos fortalece, né? Isso nos leva a crescer. Isso nos leva a frutificar no reino. Isso nos leva a ser uma pessoa melhor, a ser um estudante melhor, a ser um profissional melhor, a ser um servo melhor. Então, é tudo prioridade. Então, eu tenho buscado isso, eu tenho entendido. E o Senhor tem me dado essa graça sobre a minha vida. Amém? Deus está sempre em todos os momentos, completamente consciente de tudo. Ele sabe, feito eu já falei, Ele sabe de tudo. Ele sabe o seu pensar, o seu agir, o seu falar. Ele sabe de tudo. Ele sabe a hora que você vai acordar. Ele sabe a hora que você vai dormir. Ele sabe o que você vai fazer. Ele sabe a palavra que você vai lançar. Ele sabe de tudo. É Deus, porque Ele é Deus. Amém? O seu conhecimento nunca muda e nem aumenta o conhecimento de Deus. Porque Ele é Deus. Não vai aumentar porque se eu for buscar um conhecimento, eu vou conseguir mais conhecimento. Mas Deus não, Deus já tem esse conhecimento. Então o conhecimento dEle sobre você não vai mudar. O Senhor sabe de tudo. Ele sabe. Então o que você tem que buscar é esse conhecimento do céu sobre sua vida. Porque somos obrigados, meus amados, a ser dependente dEle. Porque nós somos filhos. E se eu sou filho, né?
estou na casa do meu pai ainda, eu tenho que depender do meu pai totalmente. Meu pai tem que me dar roupa, o meu pai tem que dar comida, o meu pai tem que me dar bebida, porque eu sou filho, e filho depende de pai. E Deus quer que você dependa dele também nessa noite. Amém? Nada surpreende Deus, nada o que você faz e o que você deixa de fazer. Surpreende o Senhor, porque Ele é Deus. E nada está escondido dele também, nada. Desde a eternidade, Deus conhece todas as coisas que acontecem e todas as coisas que faria. Deus não é apenas totalmente conhecedor de tudo. Ele é totalmente sábio. Ele não é conhecedor de tudo, não, ele é sábio. A sabedoria de Deus. Eu fico empolgado, meu Deus, que sabedoria é essa? Me dá, Senhor, essa sabedoria. Me dá. Mas o Senhor, Ele não dá a sua sabedoria completamente para nós, porque Ele conhece cada um. Então Ele dá o entendimento, Ele dá o conhecimento, para que você tenha mais sede de querer, para que você tenha mais sede de buscar Ele, para você se interessa a viver a vontade dEle, porque Ele conhece cada um de nós. Amém? E isso significa que Ele sempre escolhe meios possíveis para atingir tais objetivos na sua vida, meu amado. Isso significa que Ele conhece meios possíveis para atingir o objetivo dEle, que é derramar o entendimento dEle sobre sua vida, sobre a minha vida, sobre cada um de vocês. É isso que o Senhor quer. Ele quer que nós experimentamos esse entendimento, esse conhecimento. Ele quer que a gente vivemos isso. Porque o Senhor, Ele não é mal educado. A palavra diz que eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta. Ele não diz, eu estou à porta e entro. Ele está pedindo licença para entrar. Então o Senhor quer que você abra a porta da sabedoria de Deus sobre sua vida, do conhecimento da verdade. Amém? Aleluia, glória a Deus. Ele é o único Deus sábio, lá em Romanos 16, 27 diz que Ele é o único Deus sábio. Ele é sábio do coração, Jó 9:4. A sabedoria e a força estão com Deus, Ele tem conselhos e entendimento perfeito, Jó 12:13. Amém? A sabedoria de Deus se manifesta em muitas áreas. A sua sabedoria também é conhecida por meio da vida daqueles que o amam e dos que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. E para essas pessoas, Deus, em sua sabedoria, faz com que todas as coisas corram para o bem daquele que o amam. Meu amado, a gente tem que ser apaixonado por esse Deus. A gente tem que se derramar por esse Deus. Porque Ele diz que Ele só vai derramar a sua graça e sua sabedoria se nós buscar a Ele, se nós amar a Ele, buscar Ele em primeiro lugar. É isso que o Senhor quer. Ele só quer que você seja obediente. Acho que a linguagem, né, pastor, do crente é obedecer. Então nós temos que obedecer. Temos que Ele só quer isso sobre sua vida. Aleluias. Deus dá a sabedoria a seus filhos. Ele não dá a qualquer um. Com isso em mente, Tiago nos encoraja. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a quem? Ao homem, é? Peça a Deus. Peça a Deus. Ele dá a palavra. É a palavra lá. Tiago 1,15. Diz que a gente tem que pedir a Deus, que concede livremente a todos sem criticar, e lhe será dada. Você só pedir. Você tem pedido a Deus sabedoria? Que a palavra de Tiago, ele encorajou a gente a fazer isso. Peça a Deus sabedoria. Peça a Deus discernimento. Peça a Deus ousadia para viver a sua obra, a viver a sua palavra, para viver a boa e perfeita vontade dEle. Amém? A sabedoria vem de Deus. Se você está buscando sabedoria nas pessoas ou em livros,
profetas e etc., cada dia mais você vai afundar num buraco. Porque livro de autoajuda, amado, não vai derramar sabedoria da sua vida, não. Amigos que você vai atrás de conselhos, não vai derramar sabedoria, não, de Deus, não, sobre sua vida, não. Vai levar você para um buraco. E esse buraco, cada dia mais, ele vai ficando mais fundo, ficando mais fundo. Então você tem que buscar a sabedoria, é no Senhor, é de Deus. Nós temos que ser dependente dEle. Nós temos que viver só para Ele. Nós temos que, o livro de autoconhecimento que nós temos que ler é a palavra, é o alimento, aquele alimento diário ali, é se alimentar da palavra, é se alimentar da palavra. Porque em vez de você vai para um buraco mais profundo, você vai descer em águas mais profundas. Você vai voar mais alto. É na palavra dele. Se você se alimentar, se você se encorajar, é na palavra. Porque nós temos que realmente viver a palavra. Amém? A palavra fala que temos que buscar nele, pois nele é a fonte e o lugar certo. Ele é a fonte. Ele é a fonte de águas viva. Então, se ele é a fonte, eu tenho que beber dessa água todos os dias. Todos os momentos da minha vida. Eu tenho que beber. Eu tenho que viver. Eu não tenho que buscar águas em poços. Eu não tenho que buscar águas em fontes da terra. Eu tenho que buscar a água preciosa do Senhor. Porque eu creio, se você for na fonte certa, o Senhor vai matar a sua sede. O Senhor vai matar, assim que Ele fez com aquela mulher lá em Samaria, Ele matou a sede dela, foi com a palavra que mata a sua sede, a palavra que vai saciar a sua sede, a palavra que vai lhe embriagar do Espírito Santo dele. Amém? Glória a Deus. Eu trouxe aqui 2 estratégias que o diabo usa para nos deixar sem entendimento. Tá? 2 estratégias. A primeira é ocupação. Lucas 10, 38 ao 42, diz assim: ora, quando eu ia do caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava preocupada com muito serviço. E aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me tenha deixado a servir sozinha? Disse-lhe, pois, que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas. Entretanto, poucas são as necessárias, ou mesmo uma só. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então vimos aqui que Maria ouvia atentamente aos pés do Senhor. Ela não estava preocupada nos afazeres, em servir. Ela estava preocupada em beber da fonte, de estar ali na fonte, beber a água viva que estava lá na sua frente. Então ela não se deixou a atenção dos fogos tirar sua atenção, né? Da eleição tirar sua atenção. Marta estava atenta, ela estava nos pés do Senhor, porque ela sabia que o lugar certo era ir buscar, ouvir o Senhor. Então fica atento, porque o Senhor, Ele quer falar sobre sua vida. O Senhor quer trazer a sua palavra. O Senhor quer que os seus afazeres, que estão deixando você preocupado em servir, não tire essa preocupação, porque Ele quer que você sente e ouça a sua voz. Que Ele quer que você sente e beba da água. Ele quer que você tire sua ansiedade. Você que coloca sua ansiedade nele, os seus medos neles, os seus afazeres neles, a sua preocupação nele, porque Ele é a fonte. Ele tem que ser a ocupação principal na sua vida. Amém? A Bíblia nos exorta em avançar no pleno conhecimento de Deus.
Então Marta estava ali, ela estava avançando no pleno conhecimento da verdade. Ela estava bebendo da fonte, do lugar certo. Amém? E a segunda estratégia que o diabo usa para tirar o seu entendimento, as preocupações desse mundo e as ilusões e riquezas. Mateus 13, 22 diz: outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações desse mundo e a ilusão das riquezas o sufocam a mensagem, e as pessoas não produzem fruto, né? Então, outras pessoas são como aquela semente, são jogadas, mas não produz fruto, porque estão preocupados com o Brasil, estão preocupados com quem vai ganhar, quem ganhou, estão preocupados com o que fazer amanhã. Poxa, amanhã tem um cheque para eu cobrir, amanhã tem o cheque especial que está negativo, amanhã tem isso, amanhã tem aquilo, e esquece de ouvir a mensagem, esquece de ouvir a palavra do Senhor, porque o Senhor quer que você esteja com os ouvidos atentos, porque a sua palavra diz que o filho que recebe, aqueles que recebem o buscam. Se nós ficarmos recebendo aquela semente e tirando o ouvido da palavra, o Senhor fala que nós somos aquelas sementes que são jogadas, que não produzem frutos. E sabe o que é o fruto, amado? É viver no caminho, é viver a palavra, é frutificar no Senhor, é falar do seu amor. Porque você vai falar daquilo que você não está se enchendo, porque entrou aqui e saiu aqui. O Senhor não quer. O Senhor quer que você tenha o pleno conhecimento da verdade. Amém? Porque os espinhos crescem junto com a palavra, e se não forem retirados, terminarão sufocando a palavra. Esses espinhos, sabe o que é? Os cuidados mundanos que prometem riqueza. Esses são os espinhos. Esses são os espinhos. Fazendo o homem abandonar as grandes preocupações da alma dele, e busque no lugar as preocupações só com o que ele comerá, o que vai beber, o que será vestido. A estupidez terrível do homem, assim, permuta espiritual para bem temporal. Então é isso que, se nós não ouvirmos atentamente a mensagem do Senhor, é isso que você não vai estar ali no seu quarto preocupado em ouvir a vontade dele, ouvir a sua mensagem. Você vai sair do seu quarto totalmente vazio, porque o Senhor, Ele quer encher você. Amém? E finalizando, para dar a sensação que está acabando, tá? Finalizando, estou aprendendo. Estou finalizando para dar a sensação que está acabando. Aí os irmãos, opa, vai acabar, glória a Deus. O conhecimento de Deus não é compreendido por todos, mas só por aqueles que aceitam a Cristo como Salvador das suas vidas, e passa pelo novo nascimento, regenerado na sua velha natureza, e passando a ter uma nova vida em Cristo. O que é que eu vou dar você ficar de pé nessa noite? Aleluia. Então, para nós perdermos o conhecimento, mas para nós pedirmos o entendimento, nós primeiro temos que ser filhos. Porque o Senhor, na palavra dele, diz que Ele dá aos seus filhos o entendimento. Ele dá aos seus filhos a sabedoria. Ele dá àquele que o buscou, aquele que o chamou, dizendo: Pai, eis-me aqui. Então nessa noite, eu queria convidar você a refletir no Senhor. Que você venha estar. Vou lhe dar 2 minutinhos. Vou lhe dar 2 minutinhos para você fechar seus olhos e refletir. O que eu tenho feito? O que eu tenho buscado?